está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 22 de agosto de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, seu trabalho, sua igreja, sobre todos os seus. Toda a nossa equipe já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Diz uma coisa, você é uma pessoa assim que de vez em quando explode? Você é tipo pessoa assim, comigo é o seguinte, mexeu comigo, eu não consigo me controlar. Você é uma pessoa que, em geral, tem aquele estupim curto, uma pessoa que explode com uma facilidade enorme. Hoje nós vamos conversar muito sobre esse assunto. Você conhece alguém, liga, fala para ouvir, manda aí o e-mail, manda o WhatsApp, manda o SMS, porque de fato o assunto de hoje não é mole não, minha gente. E começa agora. Estamos juntos no Debate 93. Sofro perseguições demais no meu trabalho, tudo porque tento viver como uma verdadeira cristã, ao mesmo tempo que percebo que é uma torcida para que eu tenha uma atitude errada. Quando isso acaba acontecendo, eu sou apontado, eles apontam o dedo. Evito ao máximo confrontos, só que tem horas que não aguento e parto pra briga. Poxa vida, as pessoas acham que por sermos crentes temos que aguentar qualquer coisa e por sermos cristãos temos que tolerar toda a falta de educação das outras pessoas? Agora, diz uma coisa aqui, hein? O que fazer para controlar o temperamento e as reações? Como colocar em prática Provérbios 15:1 que diz: a resposta branda desvia o furor. E Tiago 1:19 que ensina: seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O que fazer para que as pessoas vejam Cristo em mim? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. O pastor Rômulo Rodrigues, da Igreja Missionária Evangélica Maranata do Meier. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase: sofro perseguições demais no meu trabalho, tudo porque tento viver como uma verdadeira cristã. Bom dia, meus irmãos, bom dia, JR, bom dia os irmãos da mesa, você que está nos ouvindo nessa manhã, muito bom dia também. Eu estou aqui pelo seguinte, acho que viver uma vida cristã de verdade, autêntica, com certeza você vai agradar a alguns e vai desagradar a outros, isso aí é normal. Mas o que eu não entendo, a impressão que eu tenho aqui no relato, é que a postura cristã dela desagrada a maioria das pessoas, desagrada a todos, ou, pelo menos é o que me parece implícito aqui no texto. E aí quando alguém desagrada a todo mundo, em nome da fé cristã, eu começo a pensar, o problema está nesse alguém ou o problema está em todo mundo? E aí a pessoa gosta de se colocar na posição de, se eu estou avaliando em tese, de vítima, todo mundo me persegue, ninguém gosta de mim. E aí eu me lembrei da igreja primitiva, porque o texto diz que eles cresciam e eles agradavam, eles caíam na simpatia das pessoas. Então, eu acredito que é possível a gente dar um testemunho de fé bonito, comprometido, a gente passar Jesus para as pessoas de maneira graciosa, sem que para isso você tenha que gerar antipatia ou coisa do tipo. Às vezes eu acho, JR, que algumas pessoas, em nome da fé,
do testemunho e de se intitularem crentes, algumas pessoas se julgam melhores que as outras, né? E aí quando alguém percebe isso, você acaba passando uma postura não muito legal, de repente um pouco antipática, e eu queria iniciar a minha participação nessa perspectiva levantando essa questão, nessa perspectiva. Envolveu uma menina, né? A Luciana Mello está conosco hoje aqui também. Que pensa você, Luciana, sobre esse assunto, a sua opinião? A perspectiva do pastor Rômulo é essa aqui. De fato, a pessoa às vezes pode estar passando uma imagem muito de superioridade, enfim, pode ser. Pode também não ser, né? O que você acha? Sim, bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes. E assim, quando se ouve, né, essa questão, assim, a leitura dessa fala, né, sofro perseguições, nos remete a pensar que essa pessoa sofre com resignação, essa pessoa sofre com paciência. E dentro de toda uma conjuntura da a boca fala que o coração está cheio, né? Então, assim, à medida que se fala alguma coisa, nós podemos estudar essa questão aí desse comportamento, desse sofrimento, e qual seria a raiz desse sofrimento. Eu sofro por amor ao Senhor, eu sofro porque eu estou incomodando a quem está perto, quem está vendo, por amor ao Senhor, como diz a palavra, né? Sofrer perseguições por amor ao Senhor, por estar fazendo a obra, ou eu sofro uma perseguição porque eu estou com um comportamento talvez inadequado, ou algo que eu possa estar ali modificando, provocando, né, pastor? Então, nós precisamos analisar bem. Muito bem, quero ouvir também a opinião do pastor Roberto Laurindo, da Primeira Igreja Batista em Vila Aparecida, em Sapucaia. Pastor Roberto, como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Tudo bem, Jota, é um prazer enorme estar aqui. Bom dia para você, bom dia para os meus colegas debatedores, bom dia a você, ouvinte. Eu penso que quando nós analisamos a questão da fala, né, que nos chega, que nos é proposta nessa manhã, algo interessante é a gente perceber a reação dessa irmã às perseguições que ela tem sofrido lá no seu trabalho. A Bíblia nos orienta e nos revela que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, eles seriam perseguidos. Então, o fato de você ser perseguido, seja no trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer área da sociedade, significa, ao meu ver, que de alguma forma a nossa vida, ela está iluminando, salgando, de alguma maneira nós estamos preservando o Evangelho, e isso muitas vezes leva, principalmente nos não crentes, a perseguições e até mesmo, né, a questões de não entendimento sobre essa maneira bonita que a gente quer viver com Cristo. E eu penso que a partir do momento em que ela diz que ela quer partir para briga, ou seja, reagindo de uma maneira violenta a essas perseguições, ela precisa dar lugar ao Espírito Santo, né? Já que Paulo nos orienta a andar no Espírito. Senão o negócio esquenta, né? Com Porque se já vem quente de lá, fervendo de cá, o negócio complica, vai né? piorar ainda mais. Reverendo Luiz Fernando de Oliveira, da Igreja Metodista em Padre Miguel, bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Muito bom dia, JR, bom dia aos colegas debatedores, você que nos ouve nesta manhã, certamente Deus vai lhe ajudar e pode ser que você esteja também vivendo uma situação parecida, portanto esteja atento, esteja atenta. Bom, eu queria sair, JR, para um outro viés dentro desse contexto. Primeiro, é preciso, não deixa claro, mas é preciso avaliar se ela está espiritualizando tudo, inclusive o seu local de trabalho. A gente precisa ter equilíbrio no trabalho. Se o trabalho lhe permite ter tempo para viver um momento cultico, é uma coisa. Agora, se em tudo que ela faz, ela está colocando, buscando espiritualizar aquilo que é para ser humanizado, aí ela está criando conflitos desnecessários. Tem que ter tempo para tudo, inclusive para saber lidar com as coisas materiais. A gente vive uma vida espiritual, nós não somos totalmente espirituais porque estamos no mundo.
e dependemos das ações de coisas do mundo. Então é preciso ter equilíbrio. E a palavra de Deus nos remete lá em Gálatas capítulo 5, 22, 23, do fruto do Espírito. E entre eles eu classifico duas coisas, mansidão e domínio próprio. Particularmente o domínio próprio. Se está lhe faltando porque ela parte para a briga, então a gente tem que analisar com muito mais cuidado essa postura. Agora, se uma pessoa, companheiros, no trabalho, as pessoas são desonestas e ela é honesta. Se as pessoas falam palavrão e ela não fala. Se as pessoas mentem e ela não mente. Dá 3 exemplos simples que acontecem em qualquer ambiente de trabalho, dos mais sagrados possíveis, né? Quando isso acontece ali e a pessoa mostra oposição a isso, se uma pessoa diz, olha, aqui a gente fala e todo mundo faz isso aqui, a pessoa não faz, ela é recriminada. Se a pessoa diz que eu não tô, fala que eu não tô. É comum isso, é comum, todo mundo faz isso. Aí a pessoa diz, não, eu não faço isso não, eu não vou agir assim não. Não vai ser perseguida essa criatura, gente? Depende da forma como ela coloca. Como é que coloca isso de uma forma disser, olha, não me leva mal não, mas essa coisa eu não faço, eu não participo disso porque eu sou evangélico. Dá uma dúvida, entendi. Gente, desculpa, mas eu não pratico esse tipo de comportamento. Sim. Eu não isso é com vocês, vocês querem fazer, eu não tenho nada com não me isso, inclua, me respeitem. Isso vai violentar isso vai violentar princípios meus. Entendi. Então aí a pessoa não é possível que de 4 pelo menos um não vai entender. Agora, a posição vocês dela. Observaram aqui que ao mesmo tempo ela percebe que é uma torcida para que ela tenha uma atitude errada, e quando ela erra, entendeu? Porque ela é ser humano, né? Sim. Quando ela erra, chega a galera, e aponta o dedo. Na verdade eu penso que as pessoas podem discordar do evangelho que um cristão prega. Sim. Mas, de fato, eles ou elas, né, a sociedade em si, espera desse cristão a sua prática com a conduta cristã que a pessoa prega. Então, o fato dela ser recriminada no trabalho por não aceitar determinadas coisas, certamente faz com que pessoas julguem aquilo mesmo que ela prega nesse local de trabalho, querendo que ela viva justamente isto que ela prega. Agora, ao meu ver, a maneira como ela rebate essas perseguições que ela tem sofrido, com essa postura assim até um pouco violenta, né, partindo para a briga, faz com que outras pessoas queiram continuar. A sua postura vai além da sua natureza. Com certeza. Aí é o conflito. Eu acho que a gente não pode esquecer que num contexto de trabalho, ou até de família principalmente, as pessoas não querem o nosso sermão. Eles não querem o nosso discurso, eles não estão preocupados com a nossa fala. Eles querem a nossa vida, a nossa atitude. Então, se você mantém uma atitude bonita, um testemunho cristão bonito, até certo ponto, mas aí tem uma hora que você, abre o aspas, você chuta o balde e parte para briga, e parte para palavras que, quando você diz parte para briga, você imagina uma série de situações, às vezes termos inadequados, às vezes tom de voz inadequado, partiu para briga. Então tua cabeça viaja aí no que seria isso. Quer dizer, você derruba tudo que você construiu em termos de exemplo, de o que você prega diariamente. O que você prega diariamente, você acaba derrubando tudo diante das pessoas. Pastor Rômulo, pois não. Jesus foi condenado por andar no meio de publicanos. E a postura dele era de que quem precisava de médicos eram os enfermos. Eram os enfermos. Então, a postura dessa moça de que cria-se uma plateia para torcer para que ela erre é muito natural. É muito natural, porque a postura dela é de fazer a diferença, é de ser o tempero daquela geração, daquele ambiente aonde ela está. E aí cabe a ela ter um pouco de sensibilidade e saber que essas pessoas até podem torcer e devem torcer. E isso, para mim, inclusive, vai servir de estímulo. Deveria servir de estímulo para que ela mantivesse uma vida regrada, equilibrada, com o testemunho diante dos outros. E analisamos, pastor, essa questão aí, quando eu falo da fala, né, pelo nosso trabalho, né, no dia a dia, de estar aí ouvindo muito as pessoas e tentar tirar da fala o que realmente é ou o que
parece ser, né? Porque às vezes a pessoa fala uma coisa, mas na realidade é outra. Eu percebo um sofrimento nessa fala dela. E também aquela questão do talvez espiritualizar a questão e trazendo, assim, quando ela fala, tento viver como uma verdadeira cristã. Ela fala que ela tenta. Então, analisando, quem tenta, né? Tá tentando, né? Ela entende que ela tem que viver como uma vida cristã. Ela não fala que eu vivo uma vida cristã, uma vida que é normal, uma vida que eu não sou uma mulher maravilha, eu não sou uma pessoa perfeita, entendeu? Ela se preocupa em todo momento ela sabe quem ela é, talvez, JR, ela entende que ela tem um temperamento difícil, ela tá preocupada com essa perseguição o tempo todo, talvez, ela pode estar precisando de algo interior, assim, com ela e Deus, entender que aquele momento ali é um momento que ela pode ser perseguida, sim, mas que, como o pastor acabou de falar, aquilo ali não pode trazer um sofrimento para ela, no sentido de que ela está ali como evangélica e ela tem que salvar aquele ambiente, porque ela está trabalhando, e as atitudes dela vai trazer o nome de Jesus na vida dela, porque quando fala exatamente viver como uma verdadeira cristã, como, tá? Me parece que ela entende bem como ela tem que ser e tá tentando. Só que ela se conhece. Tá lutando. Ela faz uma pergunta. E ela sofrer, o sofrer, pastor, ela tá ali lutando para que aquilo aconteça e talvez esteja trazendo esse conflito. Ela porque evita, ela tá mostrando que é como difícil ela pra diz, ela. evita ao máximo uma confrontos. Vida que ainda não existe. Evita ao máximo. Quer dizer, como é que você evita confronto? Ao máximo mesmo, não é? Você faz tudo que você pode, só que tem horas que não aguento, eu parto pra briga. Aí isso é complicado, né? Aí é ela mesmo, entendeu? Ela em estado natural, né? Esta sou eu, né? Por quê? Agora, gente, vamos cá, aqui entre nós. Água mole em pedra dura, né? Todo dia alguém chega lá e aí a pessoa daqui a pessoa quem é que aguenta? Bom, olha, ela faz uma pergunta aqui interessante. O que fazer para que as pessoas vejam Cristo em mim? Como disse o reverendo Luiz Fernando, a Bíblia é clara. Nós temos duas naturezas. Uma que nós herdamos de Adão, e a partir do momento em que nós nos convertemos, entregamos a Cristo o coração, diz a Bíblia Sagrada que nós recebemos esse Jesus através do seu bom Espírito dentro da gente. Paulo, pregando aos Gálatas, ele diz que Cristo vive em nós. E a partir do momento que esse fruto do Espírito, ele exala na nossa vida, ele passa a controlar o nosso coração, a nossa conduta, a nossa vida diária, nós praticamos os princípios que Jesus nos deixou. Eu creio que essa é a melhor forma dela conseguir viver em Cristo, permitindo que o Espírito de Cristo domine o coração dela. Pastor. Opinião dos nossos queridos ouvintes aqui, um deles dizendo, olha, eu conheço uma pessoa que tem cargo na igreja e dentro da igreja é um anjo, viu? Agora por fora, pisou no calo dela, ela vira o bicho e se acha ou parece até que o Espírito Santo nem habita nela, diz aqui o ouvinte. Ouvinte, também não vão pegar pesado assim. Acho aqui outro ouvinte que não devemos fazer as coisas erradas por causa da religião e sim por causa do caráter. Agora outro vídeo, no meu trabalho só trabalho eu. Aqui, ficou tranquilo esse ambiente aqui. Mas você brigar com você mesma. Mas ela diz que ela evangeliza os outros ao redor. É outra área dela, só trabalha. Não há perseguição. Aí ela, só se ela perseguir, tem gente que briga, né? Sim. Eu acho o seguinte, JR, as pessoas também precisam ser mais maleável, mais agradável. O fato de ser cristão, estar num ambiente que eu diria o oposto da sua posição, como ele ou ela gostaria de estar, você não vai ficar buscando em adoração dentro do seu trabalho da forma como você gostaria de estar dentro da sua igreja ou dentro da sua casa. Você precisa sorrir mais para as pessoas, ser mais atencioso, ser simpático. O texto de Atos 42, quando discorre da posição da igreja. Como é que pode dizer que ela não está? Sim, mas quando ela diz que as pessoas torcem, eu fico preocupado pela quantidade, a torcida. Quantidade de pessoas, né?
né? Para se formar uma o pastor torcida. Rômulo colocou essa condição. Muita torcida. É uma torcida para que se erre. Se é uma torcida para que se erre, isso já é natural acontecer. Mas se isso é mais enfático, é porque eles sabem que ela não resiste a uma pressão. E eles vão provocar. Vão provocá-las. A cada dia vão provocá-las, justamente. Sabe o ponto fraco dela. Mude a estratégia. Se fechava, não se feche. Abra um pouco a guarda. Brinque. Dê a oportunidade de compartilhar com as pessoas sem perder o limite e o seu princípio. Há duas coisas que eu me lembrei agora. Uma é que o Evangelho de Jesus nos propõe conceitos que são difíceis de serem praticados assim na condição humana. Eu costumo dizer que o mais difícil no seguir a Cristo, no negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, não é parar de fumar, beber, fazer certas coisas que algumas pessoas julgam muito difíceis. Eu acho que a dificuldade maior está em você caminhar a segunda milha, está em você dar outra face. O Evangelho nos propõe conceitos que caminham na contramão do comportamento da grande maioria das pessoas. E aí nesses conceitos envolve renúncia, envolve a capacidade de você abrir mão das suas razões, caminhar a segunda milha. E eu estava me lembrando, a minha esposa está aqui, eu me lembrei que durante um período ela trabalhou numa empresa e numa sala, e ao lado dela ficava, com todo respeito, se alguém assim nos ouvindo, mas ficava um indivíduo que era pai de santo. E do outro lado da mesa ficava uma outra pessoa que era filha de santo daquele pai de santo que estava do lado de cá. E no meio daqueles dois trabalhava Osair, não é isso? A minha esposa trabalhava lá. E olha, você sabe o que acontecia? Todo final do ano a empresa tinha lá um movimento de final de ano, uma confraternização, uma coisa assim. Eles sabiam que o esposo dela era pastor e eles faziam questão que eu fosse lá dar uma palavra como pastor no final do ano. Eu ia abrir a Bíblia, dava uma palavra e não era só eles que professavam essa religião, haviam outras pessoas, mas eles tinham um carinho e uma admiração pela minha esposa que até eu fiquei assim, puxa, que coisa bonita, porque é o testemunho. Então eu acho que a não ser que você esteja num ambiente excessivamente hostil, um ambiente desses mais pesados, que por si só, por definição, já caminham contra tudo que é princípio que seja bom. Mas em circunstâncias normais, eu acho que se você dá um testemunho com graça de Deus, com simpatia, essas coisas que a gente falou aqui, é difícil todo mundo torcer contra você. Ouvinte dizendo, sou secretária numa empresa. Minha gente, eu só me envolvo com as pessoas com assunto de trabalho. Eu procuro não me assentar na roda dos escarnecedores. Eu ia falar agora. Aquela rodinha ali. Vamos passar, tropa em revista. A gente com a letra A, fulano, agora com a letra B, Beltrano, agora com a letra C. Meu amigo, o alfabeto tá aumentando. Aí diz a nossa ouvinte, eu tô sendo chamada de antipática. Que eu devo fazer? Pergunta a nossa querida ouvinte. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, os nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você sofre perseguição no seu trabalho exatamente por ser cristão? Vamos pro sim, embora seja minoria. 42% dos nossos ouvintes por telefone dizem que sofrem sim. E no nosso site, o número um pouquinho menor, 24% deles também sofrem. Muito obrigado, queridos ouvintes, a participação de todos vocês hoje aqui no nosso Debate 93. Sempre muito bom ter você com a gente. É bom lembrar também o seguinte, que você pode acessar o nosso site debate93.com.br, debate93.com.br. Nós temos ali um grande arquivo, um banco de áudio maravilhoso, onde você pode acessar vários dos nossos debates anteriores. E você pode pesquisar por nome de debatedor ou mesmo por assunto.
Você pesquisa, você pode ouvir, você pode até compartilhar nas suas redes e você pode comentar também. É debate93.com.br, naturalmente o www.debate93.com.br, site do Debate 93, sempre disponível para você, ouvinte amado, ligado aqui na 93 FM. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. E aí, companheiros, tá lá nossa irmã, secretária numa empresa, entendeu? Só se envolve com assunto de trabalho. Por quê? Porque para ela o não trabalho é a roda dos escarnecedores. Deve ter uma roda mais tranquila. Pelo amor de Deus, será que só tem roda? Deve ter uma roda dos esclarecedores em algum lugar, né? Eu acho que mas aí ela é chamada de antipática. Pois é, eu acho que isso é um pouco radical. Ué. Eu acho que é um pouco. Se são colegas de trabalho, e está no trabalho, é uma coisa. A outra é ser convidado para um happy hour. Deve ser um almoço. Deve ser um almoço. Ora, pelo amor de Deus, pode compartilhar assim, a menos que ela não tenha segurança da sua fé, não tenha convicção. Pastor, peraí, vamos lembrar, ela tá dizendo qual é o assunto. Sim, mas ela diz o seguinte, o trabalho. Não, O que a palavra de Deus diz é não andar segundo o conselho do ímpio, não se deter no caminho de pecadores e não se assentar à roda. Isso é conviver com o tipo da prática que eles fazem. Essa, de fato, a gente não deve estar em comunhão. Então, mas é isso que mas se são colegas de trabalho e se o assunto não vai lhe trazer nenhum prejuízo moral, nenhum prejuízo religioso, aí entra eu não vejo. Aí entra a questão que eu acho que merece consideração. Até que ponto esse convívio está influenciando? Quem vai dar o limite é ela. Influenciando. Quem vai dar o limite é ela. O convívio ela que vai está pontuar. permitindo que ela influencie. Eu acho que uma coisa que pode servir como termômetro para você verificar a conveniência ou não desse tipo de coisa tá por aí. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Alguém chega e diz: pra fulano, hein? Nunca me enganou. Vamos lá. Acontece. Vamos lá, dá o contrário. Isso, eu creio que existe uma circunstância aqui muito. Não julga existe uma circunstância muito interessante tem um outro lado, mas não é só. É isso, tá falando, pastor? É dar o outro lado, sim, contraponto? eu acho que todo relacionamento é passível de influência. Isso é natural. Não, eu tô perguntando o seguinte: quando alguém queima alguém, o cristão ali, tá certo? O cristão tá ali. Ele vê, sei, rapaz, é mesmo, hein? Que é isso? Você não sabe de nada. Sabe de nada, não sei. Não, vai e ameniza, vai e mostra um outro lado, mostra um lado bom que a pessoa tem. Qual é o papel do cristão numa roda como essa? Eu acho que o papel deve ser sempre minimizar essas questões, não deve mudar o assunto, não deve entrar nisso aí, mostrar o assunto, se esquiva. A questão da roda é a seguinte, pelo menos assim eu penso. Uma coisa é você, como disse o reverendo Luiz Fernando, uma coisa é você se assentar na roda dos escarnecedores. Uma coisa é você não querer conviver com quem não é crente. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós vemos em Cristo, nos Evangelhos, enfim, um chamado a sair das quatro paredes, a conviver com pessoas diferentes da nossa fé, do nosso círculo cristão, digamos assim. E você conviver com essa gente, iluminando, testemunhando, pregando o Evangelho, é um serviço ou um mandamento bíblico que a gente recebe. Agora, existem limites. Você sabe muito bem o tipo de lugar que você frequenta, o lugar onde você está e como aquele lugar está sendo contrário ou favorável à fé que você possui. E a partir do momento que é contrário e você entende que a sua permanência ali pode salgar, iluminar, abençoar aquele lugar, eu creio que você deva permanecer. E nós temos o tempo todo, né, JR, a questão da escolha. Não é? Aconteceu há pouco tempo que eu tive uma oportunidade de escolher ou não. Uma conversa surgiu rapidamente e dali eu falei, a conversa estava muito boa até então e de repente surgiu um outro assunto. Falei, pessoal, nessa pode ficar para vocês aí, eu tô ali atrasada, eu tô saindo e tal. É o meu trabalho, eu tô ali. Impôs limites, né? Tá entendendo? Entendi. Então assim, não, poxa, a Luciane, ela... E eu não preciso andar com aquela plaquinha, sou cristã, sou cristã. Eu acho que é essa atitude. Nós vemos Ana. Mas vamos lá. Sim. E ainda que a gente faça tudo isso, supondo que a nossa ouvinte aqui que mandou e-mail tenha feito tudo isso, e a turma continua passando a tropa em revista, letra A, fulano,
Letra B, queimando todo mundo. Chega uma hora que não dá. Não é isso? Chega uma hora e diz assim, olha, vocês se assentem à vontade, eu vou para outro lugar. Eu tenho 2 pontos aí, aí tem claro, estúdio, me colocando, né, no lugar dela, assim, como mulher, assim, em relação a essa fala dela, né, tem 2 pontos. O que muito me preocupa hoje em dia é a questão, assim, a ira, por exemplo, quando ela destaca essa questão que ela parte para briga, ela tenta, ela aguenta, tenta, né? Mas aí ela não consegue parte para. A ira, ela faz parte da mente humana, ela tá ali armazenada. Algumas pessoas estão tratadas e outras não, né? A palavra do Senhor nos fala claramente em João 8:32, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Algumas pessoas que eu tenho contato, eu tenho estado, eu percebo que elas estão muito preocupadas em demonstrar a Deus, sabe, em demonstrar poder, em demonstrar que é cristã, mas às vezes precisa de um tratamento especial com o Papai do Céu e às vezes, assim, não preciso mais. Então, quando existem alguns pontos que olhando o lado espiritual e o lado físico, né? Nesse trabalho dessa irmã, Deus pode estar permitindo sim algumas situações que ela passe para ela entender que ela precisa de ser tratada. Nós vemos na palavra de Deus que a Ana, por exemplo, né? Ela tinha um espírito de mansidão. O sacerdote ali, quando chega para Ana e a interpreta mal, ela consegue, por achar que ela estava embriagada, né? Ana vira para ele, não, meu senhor, não é isso. Ana consegue com mansidão explicar o que está acontecendo. Ana não partiu para briga, né? Ela não partiu para briga. Mas essa irmã aí, ela, em nome de Jesus, amada, busca no Senhor o porquê. Porque às vezes, JR, mesa de debatedores, às vezes nós estamos na mesma situação, seja em qualquer área de nossa vida, porque às vezes a gente não aprendeu como lidar com situações. E precisamos ser libertos realmente. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Conhecereis quem é essa verdade? É Jesus. Muitas pessoas proclamam o nome de Jesus, mas não viveram ainda essa verdade de libertação, de mudança de comportamento. É a metamorfose, né? Talvez a pessoa, não exatamente a ouvinte, né? Não estou falando, mas assim, ou às vezes não sofreu ainda isso aí. Então aí eu percebo que ela está no sofrimento realmente de se achar, pastor. Entendeu? Eu acho que parte também pela questão tem muita gente na igreja que vive um personagem. Infelizmente, né? Infelizmente. É isso. Isso é perigoso. Todos nós temos. Essa é a nossa preocupação. Como o pastor Roberto colocou, a natureza adâmica. Todos nós surgimos assim. E não é fácil deixar que Cristo de fato viva através de nós. Não é fácil. Nós travamos essa batalha sempre. Ouvinte de Velados Teres dizendo: meu pai é explosivo ao extremo, hein? O simples fato dele mandar fechar o portão e não fecharem, é motivo de confusão. Até com os vizinhos ele é assim. Eu não sei se isso é hereditário, assim, ou pela convivência, mas eu tenho muita dificuldade de me controlar. A culpa é do seu pai, né, ouvinte? Vai botar a culpa no paizinho, tadinho, olha aí. Às vezes é involuntário, outras vezes eu oro e peço a Deus para não ficar igual a ele, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes. E aí, gente, ela não vai botar a culpa no pai, né? É claro que a convivência pode influenciar, mas é necessário que cada indivíduo tome conta de si, não é isso? Dá tempo de mudar, né? E o cuidado que a gente deve ter para não reproduzir atitudes que a gente vê de quem a gente espera exemplo, né? Então isso é uma tendência muito comum quando vem de pais, de gente assim. Todas as vezes que nós discutimos um assunto aqui, a gente tem sempre Bíblia, né? O ouvinte está acostumado e a gente tem enfatizado isso. Qualquer assunto, nós estamos conversando sobre esse assunto hoje aqui, assunto do dia a dia, né? Você conhece alguém? Todo mundo conhece alguém. Todo mundo conhece. Conhece alguém? Todo mundo conhece alguém. Como é que a gente traz a Bíblia para nossa vida, né? Ouvimos vários textos aqui já, mas tem 2 textos específicos aqui para nossa reflexão e eu quero a ajuda dos companheiros aqui sobre esse assunto. Primeiro, o texto de Provérbios 15:1. A gente de vez em quando erra esse texto e diz que a palavra branda, né? Mas a edição que eu tenho, pelo menos aqui eu tenho e a que eu uso aqui na rádio, revista e atualizada, diz claro, a resposta branda desvia o furor. A palavra dura suscita a ira. Então, quando diz que a resposta branda desvia o furor, é alguém que está
no furor ali, né? Tá no aquecimento ali. Como é que o nosso ouvinte coloca isso em prática? E o outro texto é o texto que diz de Tiago 1:19, que cada um de nós seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Como tomar esses textos e esses princípios bíblicos e aplicá-los à nossa vida, no nosso dia a dia, no trabalho, na escola, na igreja, dentro de casa, então nem se fala. Como é que a gente aplica isso aqui, queridos companheiros? Primeiro que eu acho que a questão da resposta branda passa um pouco pela questão do temperamento. A gente sabe que algumas pessoas, por temperamento, elas têm mais dificuldade com isso aqui. Outras também, por temperamento, têm mais facilidade com isso aqui. Então, maior ou menor dificuldade com isso, no meu ponto de vista, passa pela questão do temperamento. Segundo, que o nosso temperamento pode ser moldado pelo Espírito Santo, pela graça de Deus. Sim. Eu acho, gente, que é um policiamento diário. É todo instante. É um leão por dia que você tem que matar em relação a isso. É a graça de Deus sobre a sua vida. É a sabedoria de Deus sobre a sua vida. São coisas que Rômulo, Roberto, Luiz, na nossa condição natural e humana, a gente vai ter muita dificuldade. Então eu acho que o tempo todo a gente precisa dizer: Jesus, me ajuda. É aquele texto de Gálatas 2:20, eu estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É o tempo todo naquela batalha diária de oração. Né? Nós não queremos ser, meus irmãos, mesa, ouvintes, enfim, simplórios daqui, ficar dando conselho, passando a imagem para você que aqui tem um monte de gente perfeitinha e que não tem dificuldade com isso não. Olha, nós temos dificuldade com isso. Dar resposta branda e desviar furor em alguns contextos é muito difícil. Muitas vezes você não consegue cumprir isso aqui, depois se arrepende. Deus, me ajuda, eu não deveria ter respondido. Questão, né? Então é graça de Deus sobre a nossa vida. E eu vejo aí nessa condição que a palavra branda, ela vem acompanhada de controle, ela vem acompanhada de mansidão e de muita vontade de acertar, né? Às vezes eu vejo no meu trabalho, vem uma pessoa assim muito, eu recebi aquela denúncia e vem desesperada já em cima de mim, aí eu respiro, peço a Deus sinceramente, aceita um café? A pessoa a pessoa pensa melhor, né? Aceita uma água. É isso. A gente é treinado a contar até 10. Conta até 10. Se precisar, conta 20. Eu descobri até 6 se for necessário. Agora, precisa entender. Fácil não é. Querida, né? Pastor, e você que está nos ouvindo, que esse texto parece muito poético, muito romântico. Tanto Provérbios quanto Tiago, parece um romantismo. Parece que nós estamos num ambiente maravilhoso. Estamos no paraíso. Não, isso é uma conquista. Ninguém. Amanhã resolvi ser manso, resolvi que vou desviar do furor. Não é assim, não. É como o pastor Rômulo disse. Cada dia lutando. É uma luta diária. É a sua luta, porque à medida que você procurar controlar a si mesmo, você vai saber lidar com os outros. Se você não consegue controlar a si mesmo, não vai ter um bom relacionamento. Isso também é treinamento. Isso é treinamento. Na verdade, é um exercício. E outra coisa, isso começa dentro de casa. Com certeza. Sim, sempre. Eu penso também, olha dentro só, de casa. é interessante a gente perceber, tem até um ditado popular, né, que diz que quando um não quer, dois não brigam. Então, a resposta branda, quando um entende que precisa desse autocontrole, dessa temperança, desse domínio próprio que o Espírito concede, eu creio que é o caminho para que haja, então, o desvio do furor. E a palavra de Tiago é interessante, e a gente até entende isso na questão física da anatomia, né? Por que será que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca? Eu entendo que nós precisamos ouvir mais e falar menos. E essa questão da luta, como colocou o pastor Rômulo, ela é diária. A nossa velha natureza, ela luta contra a nova. Paulo diz que a nossa carne milita contra o espírito. E a gente precisa, então, encontrar um equilíbrio, alimentando mais essa parte espiritual que Deus nos deu, para que a cada dia a gente consiga sair vencedores. Então não tem ninguém que possa afirmar: eu sou assim mesmo.
Eu sou assim mesmo. Meu jeito é assim. Me aguentem, me tolerem. Tem gente que não é isso, então. Quer dizer, ninguém pode dizer isso. Tem gente assim, eu sou sincera. Então, em nome da pseudo-sinceridade que ela tem, ela é mal educada. Trata todo mundo mal. Ela quer falar as coisas que vem na cabeça porque eu sou sincera. E o excesso acaba matando. Pelo que eu ouvi aqui, quer dizer, ainda que a pessoa tenha um temperamento complexo, meus irmãos, vamos lá, né? Tem um jeito difícil, ainda que seja uma pessoa agressiva, ainda que seja uma pessoa dura, ainda que seja uma pessoa com histórico difícil, ainda que esta ação de Deus, ela pode ser desenvolvida na vida desse indivíduo. É um processo. Quando a gente fala de processo, só pra gente entender e explicar, né? Esse processo, ele é uma ação de Deus na nossa vida e uma ação humana ao mesmo tempo na caminhada. É isso, pastor? É o que eu entendo. De Deus. Entendeu? E resposta não se trata de ainda que algumas pessoas sejam muito disciplinadas, entendeu? Disciplinadas. Ele foi disciplinado, ele não fala. Ele não fala. Posso dar um exemplo assim, muito prático? E olha que esse exemplo não é no trabalho, não é em ambiente de ímpio ou coisa do tipo. É dentro da igreja. Jesus tá mal. Nós temos lá um espaço para o povo colocar o carro. É um estacionamento lá. Cabe lá alguns carros. E fica um irmãozinho lá ajudando. Põe o carro aqui, põe o carro ali, estaciona para caber o maior número de carros. Você tem gente que é mal educada. Tem gente que é grossa, o cara tá perdendo o culto para ficar lá no estacionamento, ajudando ele a pôr o carro dele. Abençoar a vida dele. Ainda tem a coragem de dar um fora no irmãozinho que está lá. E há um tempo atrás, aí não muito tempo atrás, o pessoal tava brigando por causa de vaga. Aí, sabe o que nós fizemos? Pastor, amigo meu, ele demarcou as vagas com os frutos do Espírito, domínio próprio, essa foi boa, hein? E foi colocando lá. E aí o cara, quando chega aqui, olha a vaga que passou, hoje eu vai se identificar, ele já vai ficando quebrantado, constrangido, já vai pensando já duas vai vezes. Se mancando, e a conclusão é que se não há mais vaga, sobrou para as obras da carne, né? Vai ter aquela vaga lá, vai ter aquela vaga. Ô, irmão, você tá na carne, rapaz. Você vai botar seu carro lá. Ou então já tá pleno do fruto do Espírito. Quer dizer que eu já estacionei numa vaga dessa aí, eu não lembro agora qual que era, não sei se era mansidão ou longanimidade. Me senti muito bem. Você faz um bem. Não, hoje eu tô longânimo, hoje eu tô manso. Vai ser uma bênção. Bom, a partir desse contexto que temos aqui, viver essa dificuldade no relacionamento é normal. No trabalho, em casa, etc. Todo mundo pode viver uma mudança. Então, o nosso ouvinte, ainda que se sinta preso a um temperamento, a uma atitude como essa, ele não é escravo disso. Ele pode experimentar a libertação, lá de João 8:32, sim, a libertação, a liberdade, porque a gente fala de libertação, dá a impressão que é só uma, né, libertação desse tipo de atitude. Com certeza. Sim, tem que se incomodar, gente. Tem que se incomodar, porque à medida que as pessoas começam a falar, sempre tem alguém que comenta, né, pastor? Poxa, você tá fazendo assim. Poxa, você tá fazendo assim. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa se acha na oportunidade de ser, eu tô bem, eu tô perfeita, eu não preciso de modificação, eu não preciso de uma transformação, porque eu canto, porque eu prego, porque eu tenho um cargo eclesiástico, por causa disso ou de uma outra maneira, né? Então precisa exatamente, em nome de Jesus, entender quem eu sou. Eu costumo muito falar nisso nas ministrações, nos aconselhamentos. Descubra quem você é, porque quando você descobre quem você é realmente, o Espírito Santo, o Senhor, vem trazendo à tona o que está escondido, e aí acontece realmente a oportunidade, JR, de acontecer a transformação. Enquanto estiver acobertando as situações, não tem êxito. Olha, uma ouvinte nossa da Rocinha ligou para cá e disse o seguinte: olha, eu sou maltratada por muitos clientes, mas eu não respondo. Eu acabo passando mal. Meus colegas dizem que eu não devia guardar, não é porque eu sou cristã que eu devo aceitar tudo, mas eu não consigo. Ela não responde, ela guarda. Eu também fiquei assustado aqui com a pessoa, um dia explode, né? Não é isso que está sendo dito, não é ser tratado para saber lidar com esses assuntos e de alguma forma
Porque eu tenho até medo da pessoa que guarda, um dia ela explode. E pode até explodir fisicamente, passar mal, ficar doente. Guarda, essa retenção, isso vai explodir em forma de doenças, muitas vezes. A pessoa fica doente por causa disso. Não é? E o corpo vai de alguma maneira sofrer isso. Vai pedir ajuda? É a minha temática no e-mail, quando a menina diz que, poxa, as pessoas acham que por sermos crente temos que aguentar qualquer coisa, e por sermos cristãos temos que tolerar toda a falta de educação das outras pessoas. Não é isso. Acho que tem que ter momentos que você deve se posicionar e, com rigor, eu até brinco, com rigor peronomútil, sabe? Aqui ter um pouco de usar com firmeza. Olha, você está faltando com respeito. Claro. Isso me respeite. Claro. Mas depois ameniza, segura, volta ao equilíbrio. O senhor se posicione na sua condição, eu lhe respeito, o senhor me respeita, eu lhe respeito, a senhora me respeite, mas eu não trato assim. Se a senhora não tiver condições de vir hoje, venha um outro momento, porque a senhora está tirando o meu direito. Mas você vai se posicionar. Um pastor amigo meu conta que no seu trabalho, no seu trabalho, é aquele outro. Um colega virou para ele e disse assim: fulano, você é pastor? Eu soube que você era pastor. Ele disse: eu sou pastor, sim. Aí o amigo dele colocou a mão no bolso e disse assim: no meu bolso você não mexe, de mim você não tira dinheiro. O cara falou para ele. Ele olhou para o amigo e disse assim: olha aqui, meu filho, você deve estar brincando. Se você deve estar brincando, a gente vai esquecer esse assunto aqui. Agora, se você está falando sério, eu não admito que você fale desse jeito comigo. Eu nunca pedi dinheiro para você, eu nunca dependi de você. Em outras palavras, o cara estava supondo que ele era um pastor ladrão. E ele se posicionou. Detalhe, dali por diante, o relacionamento entre os dois amigos de trabalho não foi mais o mesmo. Porque o posicionamento gerou uma estremecida de relacionamento. Isso acontece. Nem sempre os nossos posicionamentos vai gerar uma paz total e harmonia total no ambiente. Muitas vezes, ao se posicionar, você vai gerar esse tipo de situação. Claro. Muito obrigado, companheiros, pelas palavras, depoimentos, exemplos, testemunhos e explicações dos textos bíblicos aqui que discutimos juntos hoje. Esse ambiente é um ambiente transformado pela graça de Deus, onde muita gente vai semeando a palavra e, como foi lembrado, vai temperando esse ambiente com esse sal da terra, vai iluminando com essa luz do mundo que é a palavra do nosso Deus e Pai, e esse evangelho extraordinário. Quero agradecer o e-mail queridíssimo aqui de uma de nossas ouvintes. Ela nos acompanha, ela conta que ela não tem religião alguma. Inclusive, ao final, ela faz uma pergunta: preciso frequentar uma igreja ou ouvi-los é o suficiente? Pergunta a nossa querida ouvinte. Eu vou responder carinhosamente, ouvinte, o seguinte: Jesus instituiu a igreja. Isso a gente pode ver com clareza no Evangelho de Mateus. Depois você dá uma lidinha, Evangelho de Mateus, capítulo 16, ele fala sobre minha igreja. A igreja é propriedade de Cristo. E ela é também oriunda dele, ela vem dele, ela pertence a ele e ela vem dele. A igreja é de Cristo. Então, quando Jesus instituiu a igreja e a igreja passou a se reunir, a igreja são as pessoas alcançadas pelo evangelho. Este tipo de reunião que a gente chama de igreja é o que Paulo chama lá na carta aos Coríntios, primeiro aos Coríntios, no capítulo 12, vai chamar de corpo de Cristo. Isso vai sendo compartilhado várias vezes sobre essa unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja. Então, nós não podemos ficar longe. Nós precisamos desse ambiente. Esse ambiente que é a igreja é um ambiente que nos alimenta, que nos fortalece. É um ambiente que nos deixa alimentados na palavra do Senhor, edificados na palavra de Deus. Isso nos permite que sejamos fortalecidos na fé quando temos comunhão, um ambiente que podemos orar uns pelos outros e adorar ao nosso Deus e Pai. O programa Debate
A Rádio 93 são veículos, apenas veículos para abençoar, fortalecer, encorajar as nossas vidas. É um veículo altamente missionário. Muita gente tem sido convertida pela graça de Deus através da ação do Espírito Santo do Senhor por meio deste veículo que aqui está. Mas em hipótese alguma, isso substitui o ambiente da igreja para onde todos nós devemos ir. Procure uma igreja próximo de sua casa ou uma igreja com a qual você se identifique para que você faça parte desse corpo de Cristo e viva essa unidade maravilhosa que nós só podemos sentir na presença do Senhor. Pesquisa 93. Resultado final da pesquisa de hoje, Marcela. Subiu aqui, 52% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que sofrem perseguição no trabalho porque são cristãos e 25% no nosso site também. Muito obrigado, ouvinte amado. Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte dizendo, olha, JR, eu sou muito ansiosa, sabe? Isso me faz sofrer demais. O mundo impõe muita pressão. Eu tenho que ter, tenho que fazer, tenho que ser. Eu não consigo dar conta de tudo não, vai. Sem contar que nem tudo que desejo acontece. Já orei várias vezes pedindo a Deus que me controle, mas nada muda. O crente que é ansioso, ele está pecando. Ansiedade seria também falta de fé. Como viver o que a Bíblia diz em Filipenses 4:6? Não andeis ansiosos de coisa alguma. E os ensinos de Cristo sobre este assunto descritos em Mateus 6:25-34 no texto que está ali compreendido dentro do Sermão do Monte. E aí, hein? Esses e outros assuntos estarão, se Deus quiser, nesta segunda-feira a partir das 11 horas da manhã em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos companheiros. Reverendo Luiz, obrigado, querido. Forte abraço. Obrigado, JR. Obrigado. Mais uma oportunidade de estar com os colegas debatedores. Quero mandar um beijo para minha esposa Vera, minha filha Tainara e meus irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Padre Miguel. Maravilha. E todo o povo de Deus. Obrigado, Luciana. Deus te abençoe. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos. Agradeço meu esposo, o pastor William Ribeiro, que está aqui comigo, né? E minha família, o pastor Almir, o pastor Marcelo, minha família, minha filha linda, Ana Júlia. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus e humildinho. Pastor Rômulo, obrigado, querido. Eu que agradeço o carinho do convite. Deus abençoe você de estar aqui. É sempre uma oportunidade da gente aprender um pouquinho mais. Um beijo a todos e até a próxima. Muito obrigado, pastor Roberto Laurindo. Muito obrigado por tudo. Eu queria deixar um abraço para minha esposa, Elane, meu filho Tiago, pastor Júnior da Igreja Evangélica Quadrangular, que está aqui comigo, aos debatedores e a você, ouvinte. Deus nos abençoe. Assim seja. Muito obrigado a você, ouvinte amado, nos acompanhando. Nós vamos orar juntos nessa hora e apresentar diante de Deus o tema de hoje. Vou pedir ao pastor Rômulo para orar conosco, por gentileza, apresentando diante do Senhor este assunto tão difícil e tão complexo, mas que pela graça de Deus e sob a ação do Espírito Santo do Senhor, nós vamos buscar, vamos orar juntos. Temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Temos lembrado aqui do pastor Dídimo, sobre quem pedimos a bênção da cura do Senhor, e hoje de maneira especial nós vamos orar pela família do nosso colega de trabalho, Juliano Medeiros, que o seu primo de 11 aninhos, o Rossini, foi chamado à presença de Deus. A família inteira enlutada, entristecida, dependendo enormemente do consolo e do conforto do Espírito Santo de Deus. Vamos orar juntos, irmãos, ouvintes amados, pedindo o consolo de Deus sobre a família do nosso querido companheiro de trabalho, Juliano. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial, pela bênção de discutirmos temas de interesse comum de todas as pessoas. Te apresentamos essa querida irmã que mandou a cartinha, um e-mail para nós. Abençoa a sua vida, ajuda no trato dessa questão que foi relacionada e discutida aqui nesta manhã. Oramos também pelo nosso querido Juliano, meu Deus, que está vivendo um momento de dor, de perda, de luto. Senhor, nós te pedimos conforto ao seu coração, de sua família.
Ó Deus, sabemos que muitas palavras numa hora dessas não costumam resolver muito, mas o consolo do teu Espírito, sim, esse é eficaz nessas horas. Então o colocamos em tuas mãos, os debatedores, o JR, a direção desta rádio. Senhor, por tudo isso nós te exaltamos no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva. Mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva. Tua presença me renova nessa hora. Vem, oh, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Estou sentindo minhas forças indo embora,
Você acabou de ouvir Debate 93.